Boa noite. Feliz de ver as carinhas de vocês aqui. Todo mundo bem? Todo mundo alegre? Hoje nós vamos falar sobre o grande banquete. Provavelmente vocês já devem ter ouvido sobre a parábola que Jesus contou aos discípulos dele sobre um banquete de casamento. E aí eu quero pedir que vocês abram comigo lá em Lucas, capítulo 14. A partir do versículo 15. Ele diz assim: Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: Feliz será aquele que come no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: Venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: Acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: Acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: Acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: Vá rapidamente para as ruas e os becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: O que o senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo: Vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar para que a minha casa fique cheia. Eu digo a vocês: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Aqui o Senhor, ele, naquele momento que um dos discípulos fala: Bendito aquele que comer do banquete do Senhor, que comer da ceia do Senhor. E aí Jesus ele começa a contar essa parábola, essa história sobre um rapaz, um homem, que estava preparando um banquete de casamento e ele já tinha enviado vários convites. Ele já tinha convidado muitos dos amigos dele, certamente família e pessoas da cidade onde ele morava, e pediu que tudo estava pronto, e aí pediu para que os servos dele fossem chamar essas pessoas que tinham sido convidadas. Porém, naquele momento, ali onde todo mundo já tinha recebido o convite, já tinha tido tempo para se preparar para aquela ocasião, as pessoas começaram a apresentar desculpas esfarrapadas. O primeiro falou que tinha comprado terras e precisava inspecionar. Ninguém em sã consciência vai comprar uma coisa que não sabe como é. O segundo falou que tinha comprado gado e precisava ir lá ver como é que estava. Também não fazia sentido ele comprar o gado sem saber o estado dos bois, sem saber a saúde dos bois. E o terceiro fala que ele tinha acabado de se casar e estava... esqueci a palavra agora, mas naquele tempo, além da lua de mel, eles tinham um tempozinho para poder ficar a sós e estavam isentos de alguns compromissos, porém não dos compromissos sociais. Eles ainda continuavam sendo cidadãos. Então, é lógico que um convite para uma festa eles poderiam aceitar. E aí, tendo apresentado essas desculpas esfarrapadas, o dono da festa ele pensou: tá, se as pessoas que eu convidei não vão vir, então vamos ampliar os convites. E aí ele pediu que os servos dele saíssem mais uma vez para poder chamar as pessoas que estavam pela cidade. E aí ele falou: pode chamar os pobres, os cegos, os coxos, os mancos, chame todos aqueles que você encontrar e traga. E aí ele foi e voltou com essas pessoas, porém ainda sobrou lugar na festa, ainda tinham lugares a serem ocupados. E aí ele pediu pela terceira vez que os servos dele saíssem e chamassem mais pessoas. Então, imagine que vocês estão arrumando uma festa, aí vocês convidam um monte de gente, e na hora ali que está, sei lá, faltando 1 minuto para começar a festa, todo mundo começa a apresentar desculpas e ninguém aparece na sua festa. Então, você precisa achar uma solução para aquilo, porque o desejo do seu coração de que as pessoas estejam no seu banquete, de que as pessoas estejam presentes ali com você, é muito grande. Então, você começa a chamar todos aqueles que você encontra, porque a única coisa com que você se importa é que as pessoas estejam com você.
Você quer se relacionar com as pessoas. E por isso essa solução que o dono da festa encontrou. E aí lá em Mateus, no capítulo 22, abre lá comigo, por favor. A gente vai ver a mesma história, só que contada de uma forma um pouquinho diferente. Do versículo 1 até o 14. Amém? 22. Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: O reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo, enviou outros servos e disse: Digam aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos, e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhes deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse a seus servos: O banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. E lhe perguntou: Amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: Amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Provavelmente vocês já devem ter escutado essa última frasinha. E normalmente quando a gente escuta é num contexto completamente aleatório, que não tem nada a ver. Só que aqui o Senhor, ele traz o significado dessa frase. Ele traz o que vem antes dessa frase. E aqui é interessante porque traz um pouco mais de detalhes do que estava lá em Lucas. E fala que ele havia convidado as pessoas, porém essas pessoas não eram dignas de estar naquele local. E é interessante também que ele traz aqui, no versículo 2, em Lucas não fala isso, mas em Mateus ele mostra claramente para a gente o que ele quer dizer com essa história. E ele fala: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Então a gente passa a entender o porquê dessa história toda, o porquê dessa representação toda, o que o Senhor quer falar conosco através dessa parábola. E ele fala que o reino dos céus é como um banquete que foi preparado com muito empenho, com muito cuidado, com muito carinho, por um pai de um filho que havia se casado. E estava para se casar, no caso, né? E aí ele chama essas pessoas, ele convida as pessoas, só que as pessoas não eram dignas de estarem naquele lugar. Então todas elas apresentaram desculpas, todas elas recusaram o convite. Aquele convite que tinha sido feito com tamanho valor. E aí ele precisou chamar outras pessoas que não haviam recebido o convite. Porém, algumas também rejeitaram o convite. Então ele chamava e sobrava lugar, chamava e sobrava lugar. Então todas as vezes os servos precisavam ir lá e chamar mais pessoas. E eles chamaram todos aqueles que eles puderam encontrar. E é interessante que ele fala gente boa e gente má. Ele fala que eram pobres e ricos, que eram deficientes e que eram saudáveis. Então todas as pessoas foram chamadas para aquele momento. Todos foram chamados para estar ali naquela festa. O dono da festa não se importou com o estado em que aquelas pessoas estavam. Porém, no versículo 11, ele fala que o dono da festa entra na festa e percebe que tem uma pessoa que não está devidamente vestida, que não estava com vestes nupciais, que era o tipo de vestimenta que eles usavam naquele tempo para os casamentos. E aí ele chama essa pessoa e pergunta: como é que você conseguiu entrar aqui nesse estado, com essas vestes? Quem foi que te deixou entrar, sendo que você não estava devidamente preparado para entrar aqui? E aí o homem simplesmente não responde, ele fica calado, e os servos são chamados para poder tirarem aquele homem dali
e jogarem ele para fora, no abismo, nas trevas. Ou seja, as pessoas que estavam ali, mesmo que elas fossem de qualquer condição, de qualquer classe social, qualquer estado físico, elas precisavam estar devidamente vestidas para estar ali naquele momento. Aí você pergunta, ué, Sofia, mas se o dono da festa não tinha se importado com o estado, não faz sentido ele ter expulsado aquela pessoa que estava ali. Na verdade faz. É porque aquelas pessoas que foram chamadas, elas sabiam para onde elas estavam sendo chamadas. Mesmo que em cima da hora, elas precisaram se preparar para poder ir lá. Não é como se você tivesse, sei lá, ido na esquina comprar pão e de repente uma pessoa te chama para uma festa de gala. E aí você vai no estado que você está. Não é isso. Você tem um tempo para poder se preparar, porque você sabe o que vai acontecer, você sabe para onde você foi chamado, para onde você foi convidado. Portanto, quando a gente entende o convite que nós recebemos e para onde nós fomos convidados, cabe a nós o interesse, o valor que a gente apresenta àquele momento para nos prepararmos, para a gente estar devidamente vestido, devidamente comportado para aquele lugar. E é isso que o Senhor traz com essa parábola. Ele mostra a importância de nós aceitarmos o convite e mesmo que não dignos, nós podemos nos preparar para estar naquele lugar, porque é de interesse dele que nós estejamos com ele. Por isso que Mateus compara o banquete com o reino dos céus. Nós somos convidados por Jesus, nós somos convidados pelo Senhor a estar no banquete do reino dos céus. E não só isso, mas todos os dias nós recebemos convites e nós podemos estar ali na presença. O banquete fala sobre estar à mesa, fala sobre relacionamento, aquela interação assim, de proximidade, aquele contexto onde você olha cara a cara na pessoa. Eu não sei se todos aqui têm o costume de sentar à mesa durante as refeições, café da manhã, almoço, sejam elas quais forem. É um momento valioso, é um momento precioso, porque você tem a chance de estar ali com a pessoa, seja lado a lado, seja frente a frente, e você olha no rosto dela, você sabe como aquela pessoa está, você pode ouvir a voz dela, você pode trocar uma conversa com ela, e é isso que o Senhor deseja conosco. Ele nos faz esse convite para o banquete dele, para que ele possa se relacionar conosco, para que ele possa interagir conosco. É esse o desejo do coração dele. E para isso, ele nos avisa, ele nos manda avisos, ele nos convida, nos chama para estar perto dele, e é de interesse dele que nós nos preparemos para estar com ele. Porque a gente não pode se apresentar ao Senhor de qualquer maneira, a gente não pode chegar em qualquer estado. Mesmo que o Senhor, ele queira que nós nos acheguemos a ele, a gente não pode simplesmente chegar e se manter de qualquer forma. A partir do momento que a gente aceita o convite, nós nos responsabilizamos, nós nos comprometemos em nos prepararmos para estar com o Senhor. E o que se trata essa preparação? Aqui ele fala sobre vestes. Vestes fala sobre comportamento, sobre atitudes, sobre sentimentos, sobre tudo aquilo que nós deixamos mostrar, tudo aquilo que nós externalizamos. Ou seja, é aquilo que o mundo vê, é aquilo que nós apresentamos, é aquilo que nós somos e que nós mostramos. Então, quando fala que o homem que não estava devidamente vestido foi expulso, é porque nós não podemos achar que mesmo com todo o nosso pecado, com todas as nossas impurezas, com toda a nossa impiedade, nós podemos ter uma relação com o Senhor e nos manter nesse estado. Não faz nem sentido, porque a glória é suficiente para nos transformar por completo. Então, como é que você quer se relacionar com o Senhor estando na maneira que você quer, que você acha que está certo, que você acha que está tudo bem? Aqui ele fala que não dá para nós vivermos assim na presença de Deus, porque a presença, ela nos transforma. E esse homem, ele foi expulso porque ele nem se justificou e também não se arrependeu, ele não pediu desculpas, ele não pediu perdão por estar naquele lugar daquela forma. E o Senhor, ele deseja esse arrependimento da nossa parte. Arrependimento fala sobre transformação de mente e transformação
de atitude. Então, quando nós nos arrependemos, a gente mostra, através das nossas atitudes, que nós temos interesse em fazer o que é correto e que nós reconhecemos que nós estávamos vivendo de uma maneira errada, que nós fizemos algo errado. É isso que nós precisamos apresentar ao Senhor. Nós precisamos trocar as nossas vestes para poder fazer parte desse banquete. E aí, lá em Lucas também, dessa vez no capítulo 15, a gente vai ler a partir do versículo 11 a parábola do filho pródigo. Acho que todo mundo aqui conhece essa história. É uma história muito tocante, muito bonita. E ela cabe bem nesse contexto que a gente está falando. A partir do versículo 11 fala o seguinte: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Só até aí. Essa história, ela fala sobre um filho que tinha... a família provavelmente era muito rica desse filho. E o pai, com toda a posse, todas as riquezas dele, o menino, anteriormente, mesmo sem nem o pai ter morrido, porque normalmente a herança é passada quando o pai morre e os filhos recebem aquilo que eles têm direito, o filho não quis esperar o tempo adequado e pediu a parte dele da herança. E aí o pai assim concedeu. Ele sabia que não estava no tempo certo, mas ele deu aquilo que era de direito do filho dele. Ele entendeu que era algo permitido que ele poderia fazer e ele cedeu isso ao filho dele. Isso representa que o Senhor, mesmo com toda a graça dele, ele nos dá o livre-arbítrio. E tudo aquilo que nós pedimos, tudo aquilo que nós fazemos, ele permite. Ele não é um Deus que nos aprisiona, ele não é um Deus que nos priva de viver as coisas, ele permite, ele concede aquilo que nós pedimos, que nós pedimos. E aí ele continua falando que esse filho pegou essas coisas que ele havia recebido do pai e gastou tudo. Ele se distanciou da casa do pai. O primeiro ponto é esse: ele sai de casa, pega as coisas dele, pega o dinheiro que ele recebeu e vai para longe. Ele se distancia do pai, ou seja, ele corta relações com o pai, com a família dele, com o ambiente ali que ele foi criado, que ele costumava viver, onde ele tinha o lugar dele, onde ele estava vivendo a vontade do pai dele. E aí ele se distancia disso para poder viver outras coisas, para poder gastar tudo aquilo que ele tinha recebido, e ele passa a viver tudo o que ele quer, tudo que ele tem vontade de fazer, ele vai lá e faz. E achando que estava aproveitando a vida dele, mentezinha pequena, ele foi lá, gastou tudo e ficou sem nada. E no momento que ele parou e se viu perdido, sem caminho, sem direção, sem nenhum cuidado sobre a vida dele, e ele já não tinha mais nada, ele percebeu que ele estava num lugar onde a cidade toda estava passando fome e ele precisava fazer alguma coisa para sair dali, para poder viver de alguma forma.
E aí ele arruma um emprego numa fazenda onde ele cuidava dos porcos. E, gente, imagine você chegar a um estado de miséria onde você deseja até mesmo a comida de animais. A lavagem dos porcos era um monte de mistura de vagem com resto de comida, com comida podre. É algo extremamente nojento, algo extremamente repugnante. E o menino desejava aquilo, ele desejava se alimentar daquilo. Ou seja, ele já estava no estado que só pela misericórdia. E ele sentiu saudade daquilo que ele vivia em casa. E aí ele pensou, caramba, tantos dos empregados do meu pai que têm vidas melhores que a minha, e eu estou aqui desejando até a comida dos animais de quem eu cuido. E aí foi nesse momento que ele decidiu voltar para casa, que eu acho que foi o momento onde ele se arrependeu e ele escolheu fazer o caminho de volta para a casa dele. Ele percebeu que ele havia saído de onde ele nunca deveria ter saído, que era o centro da vontade do pai, que era a casa do pai dele. E aí, percebendo o estado em que ele estava, ele falou, tá, não dá mais, não dá para continuar desse jeito, vou voltar para o meu pai, vou pedir perdão para ele e pedir para pelo menos ser tratado como empregado, porque na cabeça dele, se ele pelo menos fosse um empregado, ele poderia ter uma moradia digna e comida, melhor do que o jeito que ele estava vivendo. E aí ele volta para casa. Só que o pai surpreende ele, não tratando ele como empregado, mas fazendo um banquete, uma festa. O pai celebrou a volta do menino. Certamente o pai sabia que ele tinha feito um monte de besteira lá fora, que ele tinha gastado tudo. Ele já devia estar num estado de aparência, assim, que dava para perceber que ele tinha vivido muita coisa ruim, que ele estava num estado extremamente necessitado. E aí o pai decide ignorar qualquer tipo de pergunta que ele pudesse fazer naquele momento. O que você estava fazendo lá fora? Onde é que você estava? Por que você fez isso? Cadê as coisas que eu te dei? Cadê isso e aquilo? Ele decide ignorar tudo isso. Ele decide deixar de lado qualquer outra distração, qualquer outra coisa que houvesse ocorrido com o menino. Ele ignora e ele abraça aquele filho e ele beija e ele fala, filho, eu estou feliz porque você voltou para minha casa. E da mesma forma acontece com as nossas vidas, porque o Senhor, Ele nos dá a oportunidade de viver muitas coisas, tudo aquilo que a gente quer viver, a gente pode viver, porque nós temos essa oportunidade, nós temos essa chance. O Senhor, Ele nos permite, porém a permissão de Deus é diferente da vontade dEle. No momento que nós vivemos conforme a nossa vontade, a gente passa a viver a permissão do Senhor. E a gente sai do centro da vontade dEle. Ou seja, você sai dos caminhos que você deveria estar trilhando. Você para de viver o propósito que você tem para a sua vida. E é nessa que a gente quebra a cara. Porque não tem como viver fora do Senhor. Não tem outra vida. Não tem outro caminho. A gente vai estar sempre na escuridão, nas trevas, na impureza, sempre no pecado. E não há vida dessa forma. E aí o pai manda que os empregados dele tragam vestes limpas. São 4 elementos que são importantes nessa história. Ele manda trazerem vestes limpas, novas, manda trazer um anel, sandálias novas e um cordeiro, um novilho gordo. Ou seja, ele pede que os empregados limpem o filho dele e vistam de novas vestes. A gente viu lá em Lucas, em Mateus, desculpa, que as vestes representavam transformação. Ou seja, ele pediu, ele trouxe transformação para o filho dele, porque o menino se arrependeu e pediu perdão. Então foi a partir desse momento que o pai percebeu que o filho havia dado a liberdade para que o pai pudesse transformá-lo. Da mesma forma que o Senhor faz conosco quando nós deixamos, quando nós nos permitimos sermos transformados pelo Senhor. E aí ele pede que tragam um anel e coloquem no dedo do filho, ou seja, uma aliança, um compromisso. Ele estava naquele momento afirmando, declarando que ele estava interessado em manter uma relação com o filho dele, e ele zelava por aquilo. Ele pede também sandálias novas, ou seja, um novo caminho, uma nova forma que aquele filho iria andar, que aquele filho iria prosseguir. E ele, a partir daquele momento, passaria a viver nos caminhos do Senhor, nos caminhos do seu pai. E pede também que tragam um cordeiro, um novilho,
Ou seja, alimento, além da transformação, além do arrependimento, além de um novo caminho, nós precisamos estar alimentados. Nós precisamos provar daquilo que o Senhor tem para nós. Nós precisamos estar nutridos, porque tudo aquilo que nós comemos, tudo aquilo que nós nos alimentamos, que nós consumimos fora da vontade de Deus, fora do domínio do Pai, nos enfraquece, nos adoece. Então, nós precisamos nos alimentar daquilo que vem do Senhor, porque tudo aquilo que Ele traz para as nossas vidas é o que faz parte da vontade dEle, é o que faz parte da nossa natureza, do nosso lar. E aí, lá em Isaías, vamos abrir lá agora, capítulo 55. Nós vamos ler do 1 até o 3 e depois a gente vai pular para o 8 para o 6 até o 8. Venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Deem-me ouvidos e venham a mim. Ouçam-me para que sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Versículo 6. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Aqui é Isaías, muito antes de Jesus vir e contar aquelas coisas para os discípulos, Isaías já profetizava isso. E é algo que faz todo sentido com que a gente já tinha visto aqui, porque Isaías ele fala sobre alimento e dinheiro, o trabalho que a gente realiza para poder conseguir um dinheiro para poder comer, e o quanto desse dinheiro a gente investe. Dinheiro fala sobre valor, sobre aquilo que a gente dá importância nas nossas vidas. E ele pergunta por que vocês têm gastado o dinheiro de vocês com coisas que não são comida, com coisas que não podem nutrir vocês. Por que vocês têm se esforçado, por que vocês têm gastado a energia de vocês com coisas que vão apenas te enfraquecer, com coisas que vão adoecer a sua alma. E aí ele fala mais aqui para frente no versículo 6, o Senhor dessa vez fala: eu espero que vocês se arrependam dos seus caminhos, que vocês se arrependam da impiedade que vocês têm tido e que vocês se voltem para mim, porque eu sei os pensamentos que eu tenho e os caminhos que eu tenho, e eu sei que eles não são esses caminhos que vocês têm vivido. Ou seja, o Senhor, ele prepara todo um plano para as nossas vidas, ele prepara toda uma vontade para as nossas vidas, ele tem um propósito para nós. E cabe a nós reconhecermos que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e que nós precisamos nos arrepender de tudo aquilo que nós tínhamos vivido fora dessa vontade. E aí nós passamos a viver, e ele fala aqui que a alma de vocês deliciará com a mais fina refeição. Depois fala que o perdão do Senhor é dado de graça. Ou seja, da mesma forma que aqueles convites foram distribuídos, ou seja, não foi como um ingresso, por exemplo, para um show, que você tem que pagar por aquilo. Não, é um convite que é dado, que é cedido, que é oferecido a nós, mesmo que, sei lá, a gente ache que não mereça, ele é entregue a nós, ele é nos concedido. E cabe a nós aceitarmos ou não esse convite e nos prepararmos para estar naquele momento, naquela cerimônia, naquela ocasião.
E é interessante porque a partir do momento que nós aceitamos esse convite, a gente passa todos os dias lutando para continuar aceitando. Porque nós sabemos que a volta do Senhor se aproxima. E nós sabemos que nos relacionarmos com o Pai é bom. E que a partir do momento que nós fazemos isso hoje, nós passaremos a eternidade fazendo isso. Nós passaremos a eternidade ao lado do Senhor. Nós temos a garantia do nosso futuro. Como meu pai estava falando aqui, é a maneira como o futuro influencia o presente. Ou seja, nós sabemos o convite que nos foi dado, nós sabemos a festa que foi preparada para a nossa chegada e aquilo que nós podemos fazer hoje para poder estar nesse momento. E quando nós recusamos o convite, quando nós não aceitamos esse convite, a Bíblia traz lá em 1 Coríntios, se eu não me engano, que é capaz de nós esvaziarmos a cruz. Primeira vez que eu li isso, eu fiquei viajando muito, porque não faz sentido na mente humana o fato da gente esvaziar a cruz. Não é como se você voltasse lá no passado e pudesse puxar assim Jesus, tirar ele da cruz e aquele sacrifício ali, aquele momento não teria ocorrido, não teria tido efeito na vida de ninguém. Não é isso. É como se nós parássemos de dar importância, é como se nós decidimos que o sacrifício do Senhor não tem efeito sobre nossas vidas. É como se a gente anulasse o amor e a graça de Deus. A pessoa que se entregou por nós, que sabia que nós iríamos pecar contra Ele, que não tinha nada com os nossos pecados, e ainda assim se entregou para que nós pudéssemos ser redimidos. Nós temos o poder de anular esse sacrifício sobre nossas vidas. E quando nós rejeitamos o convite, é como se nós esvaziássemos a cruz. Portanto, cabe a nós que a gente não faça isso. Porque, cara, o sacrifício que foi feito para que o Senhor pudesse se relacionar conosco e nós tivéssemos livre acesso a Ele, foi feito de maneira muito dolorosa, de maneira muito sofrida. Porém, Ele não... Esqueci a palavra agora. Não hesitou em momento algum, e Ele se entregou por nós, Ele se entregou por esse amor que Ele tinha pelas nossas vidas, por obediência ao Pai dEle, porque Ele sabia que era a vontade do Pai que Ele morresse. Aqui no próprio livro de Isaías fala isso. Então Ele se entrega, e aí nós temos o poder de aceitar esse sacrifício ou não. Nós temos a responsabilidade de prezar por esse sacrifício que foi feito, de entender que, ok, a graça foi dada sobre a minha vida, ela foi me concedida, e agora cabe a mim usar da graça para que eu possa viver a vontade do Pai, mesmo não sendo digno, para que eu possa me relacionar com Ele, mesmo não sendo digno. Nós não somos merecedores da graça, mas ainda assim nós temos ela sobre nossa vida. Nós a herdamos de Jesus. Então nós precisamos usá-la como uma força capacitadora para que nós possamos viver a vontade do Pai, para que nós possamos cumprir o propósito que Ele tem para as nossas vidas e que Ele tem para a igreja dele aqui na Terra. Porque quando eu creio que todos aqui já aceitaram, né, esse convite, então nós passamos a ter uma responsabilidade de nos prepararmos para o banquete e também de exercer o papel daqueles servos que avisam que tudo já está pronto. Da mesma forma que o Senhor, Ele nos avisa, que Ele nos chama, que Ele nos convida para o banquete dEle, Ele também nos capacita, quando nós aceitamos, para nós sermos servos que anunciam esse banquete, que anunciam que tudo que Ele tem preparado já está pronto. E que agora as pessoas precisam se preparar para estar naquele lugar. Nós, como igreja, desempenhamos esse papel. E agora, no nosso ministério mesmo, a gente está tendo mais do que nunca essa oportunidade, através das células, e a gente tem se arrependido daquela visão que nós estávamos tendo de uma igreja muito para dentro, uma igreja que se fortifica, que, unidade, legal, beleza, estamos aqui vivendo a vontade de Deus. Tá, mas tem um monte de gente lá fora que não está entendendo que esse banquete vai acontecer, que está recusando os convites todos os dias por achar que não é digno. Então, nós precisamos
realizar a ação de convidar essas pessoas, de pregar as boas novas, de anunciar o evangelho, porque esse evangelho é a verdade que pode libertar. A Bíblia fala que quando nós conhecemos a verdade ela nos liberta. E a Bíblia também fala que Jesus é a verdade. Então não tem como a gente querer viver a verdade, viver os caminhos do Senhor, viver nele, sem que as pessoas ao nosso redor conheçam essa verdade a qual nós servimos. Nós precisamos transparecer isso, nós precisamos anunciar a verdade dele. Nós precisamos anunciar a chegada do Senhor. Precisamos fazer com que as pessoas entendam que há todos os dias convites sendo entregues a nós. Que as nossas vidas, mesmo que não sejam dignas, elas estão sendo convidadas para uma grande festa que vai ser celebrada pelo próprio Deus. Nós temos essa oportunidade de estar nos relacionando com Jesus e de passar a eternidade infinitamente ao lado dele. Então nós precisamos nos arrepender de tudo aquilo que vem de alguma forma nos tirando desse momento, de todo o nosso afastamento do Pai, de tudo aquilo que a gente tem feito que não tem sido de acordo com o propósito. Muitas vezes a gente acha que pecar é fazer alguma coisa que está escrito na Bíblia explicitamente. Não faça isso. Aí a gente vai lá, faz e peca. Mas viver fora da vontade de Deus é um pecado. Esses últimos tempos mesmo eu tenho entrado em conflito, misericórdia, é um negócio horrível, porque eu percebi que eu não sabia qual era o meu propósito. Aí eu comecei a entrar em pânico, a endoidar, porque eu comecei a falar, Deus, eu preciso saber qual é o meu propósito, eu preciso cumprir. Eu não posso simplesmente habitar a terra inutilmente. Todos nós temos um propósito em comum, que é manifestar a glória de Deus, porque nós somos feitos imagem e semelhança a Ele. Portanto, nós temos o papel de sermos parecidos com Ele. Nós temos o papel de manifestarmos a natureza dEle. Só que cada um de nós tem um papel, tem essa função e um pouquinho mais, que isso é particular. O propósito de Williams não é o mesmo de Rafael, que não é o mesmo de Luiz, que não é o mesmo de Eugênia, e assim por diante. Então, nós temos funções no reino de Deus. E cabe a nós viver e cumprir essas funções, porque a partir do momento que nós não fazemos isso, nós estamos desagradando a Deus, nós estamos pecando. E é isso que o Senhor ele traz, que nós precisamos reconhecer o momento em que nós saímos da vontade do Pai e voltar para ela, porque o próprio Senhor, ele nos redime, ele nos entrega as nossas vestes, ele nos entrega novos sapatos, novas sandálias, e ele faz uma aliança conosco. E aí ele nos nutre, ele nos capacita para isso. Porém, nós precisamos dar o primeiro passo de voltar, de estar nos caminhos do Senhor, de estar na casa do Pai, de nos relacionarmos com Ele. Então, quando nós aceitamos o convite, tudo isso é responsabilidade nossa. Tudo isso é um compromisso que nós tratamos como algo de valor. Tudo isso é algo que nós priorizamos, porque quando a gente apresenta desculpas esfarrapadas, como aquelas pessoas aqui do texto, que começaram a dar um monte de justificativas para não ir para o banquete, é como se nós estivéssemos distraídos. E no mundo de hoje que a gente vive, esse mundo frenético, é muito fácil a gente se distrair, muito mesmo. Tanto, sei lá, você pega o celular para poder olhar uma mensagem, vai mandar uma mensagem para alguém. Aí ali você vê que outra pessoa mandou mensagem, aí você vai abrir. Aí daqui a pouco você lembra de outra coisa, aí você vai para o Instagram, aí daqui a pouco você vai para não sei onde. E aí ali o tempo passa. Ou então você tem um trabalho a fazer, você vai lá e faz o trabalho. Aí você percebe que você tem outra coisa para fazer, aí você vai fazer outra coisa. E aí surge um monte de coisa para a gente fazer e a gente vai fazendo. Ou então aquele momento que a gente não quer fazer mais nada, que a gente já está cansado, já não tem mais força para nada. E aí a gente fica ali fazendo nada eternamente, e o tempo passando e a gente fazendo nada. É muito fácil a gente cair nas distrações, ou seja, sair da vontade de Deus é muito fácil, porque a nossa natureza, ela é uma natureza pecaminosa. Então a gente tem a tendência a achar que viver independente do Senhor é tranquilo. Eu sei o que é melhor para mim, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Não é. Não é bem assim que funciona.
E a gente precisa reconhecer isso e parar de ter essa mentalidade de que viver da forma que eu estou vivendo é viver uma vida correta. Beleza, estou indo para a igreja, estou falando com Deus, estou orando, estou lendo a Bíblia, estou chamando meu irmãozinho para o culto, então eu estou vivendo a vontade de Deus. Não necessariamente, pode ser que sim, mas pode ser que não. Nós temos os nossos propósitos a desempenhar, nós temos a vontade do Senhor a desempenhar. Nós somos também servos desse banquete, então nós precisamos trabalhar para que ele aconteça, para que ele seja cheio, porque esse é o desejo do Senhor. Essa é a vontade do coração dele, que o banquete, que a sala do banquete dele esteja repleta de pessoas. E ele não liga se essas pessoas não são dignas. Ele não liga se essas pessoas estão feridas, se essas pessoas são pobres, se essas pessoas são distanciadas da sociedade. Porque ele mesmo vai redimir essas pessoas para que elas possam fazer parte desse momento. Então, nós precisamos anunciar sobre esse banquete. Nós que já aceitamos o convite, precisamos nos limpar, precisamos cada vez mais trocar as nossas vestes. Todos os dias, o processo de santificação é algo constante, que a gente precisa manter. Então, todos os dias, nós aceitamos o convite do Senhor, nós nos relacionamos com Ele, nós falamos, Pai, perdão, porque eu pequei contra Ti. E aí o Senhor fala, calma, meu filho, eu vou mandar os meus servos trazerem novas vestes, um novo alimento, novas sandálias, e a gente vai manter a nossa aliança, nós vamos cuidar do nosso compromisso, da nossa relação. E é isso que nós precisamos fazer todos os dias, até que Ele venha. Nós precisamos gastar as nossas vidas com aquilo que pode nos manter eternamente vivos. É isso que Isaías está falando, que quando ele pergunta por que as pessoas estavam gastando o trabalho delas, gastando o dinheiro delas, dando tanto valor a algo que não poderia acrescentar em nada na vida delas. Então, nós sabendo aquilo que pode edificar as nossas vidas, aquilo que pode eternizar as nossas vidas, a gente tem um papel de nos gastar a favor disso. A gente tem um papel de nos dedicarmos a isso, de continuarmos nos mantendo nesse caminho. E mesmo que nós não saibamos, assim como eu, por exemplo, ainda não descobri todo o meu propósito, eu faço ideia de uma parte, mas eu não sei tudo, nós precisamos buscar, nós precisamos caminhar em direção a isso. Porque o Senhor, Ele tem uma vontade, Ele tem um plano para as nossas vidas. Então, nós precisamos, tudo aquilo que a gente for fazer, nós precisamos perguntar, Pai, é da Tua vontade? Pai, está correto? Pai, faz sentido? Tá ok? Está tudo tranquilo entre nós? Porque nós precisamos viver essa vontade. A partir do momento que nós vivemos a vontade de Deus, nós vivemos uma vida digna, uma vida conforme os princípios do Senhor, uma vida que agrada a Deus. Então, a gente, quando tem esse interesse em saber se é da vontade de Deus, nós demonstramos que, como filhos, nós estamos empenhados em realizar a vontade dEle. Então, tudo aquilo que a gente for pensar, tudo aquilo que a gente for fazer, tudo aquilo que a gente for realizar, tudo aquilo que a gente for planejar, tudo que nós somos, precisa agradar ao Pai, porque Ele sabe aquilo que é bom para nós, Ele sabe aquilo que é agradável aos nossos corações e ao dele, porque assim como esse filho que saiu de casa e viveu tudo que ele quis e gastou tudo que ele tinha, no final ele estava no fundo do poço, ele estava desejando até mesmo a comida de porcos. Então o Senhor sabe que a partir do momento que nós saímos da presença dele, que nós nos distanciamos da vontade dele, é isso que vai acontecer com a gente. Mesmo que a gente ache que não, no fundo sempre vai ter um vazio, sempre vai ter um desejo por algo mais. Mesmo que sejam até mesmo a comida de porcos, ou seja, coisas muito, muito banais, coisas muito pequenas, coisas muito insignificantes, a gente vai ter esse desejo por algo mais. E esse algo mais é Jesus. Esse algo mais é a vontade do Pai, que a gente sabe que é boa, perfeita e agradável. Então, todos vocês quando vocês chegaram aqui na igreja, vocês receberam um convitinho. Eu não sei se todos vocês já leram, quem não leu pode abrir aí, pode ler. E a questão era justamente o tema da nossa palavra de hoje, a mensagem que o Senhor quer passar para nós.
Todos nós recebemos esse convite. E eu quero saber quem nessa noite quer se responsabilizar, quer aceitar esse convite. Eu quero. Não sei vocês, mas eu quero. Todos os dias nós precisamos declarar ao Senhor que nós desejamos aceitar o convite dele para as nossas vidas e que nós nos responsabilizamos em estar nos relacionando com ele, que nós estamos também felizes em fazer parte dessa festa, em fazer parte desse banquete, que nós somos gratos pela compaixão dele em nos tornarmos dignos para estar neste ambiente, para fazer parte dessa ocasião. E também anunciar sobre esse banquete às pessoas que ainda não têm conhecimento e as pessoas que ainda vivem as suas vidas fora destes caminhos. Amém, gente? Era essa a palavra que o Senhor tinha colocado no meu coração. Eu queria orar com vocês. Vamos abaixar a cabeça, fechar os olhos. Pensa aí em tudo que você tem vivido, que você tem feito de maneira independente, que você tem feito conforme o que você acha que tem estado certo, e tudo aquilo que não tem dado certo na sua vida. Então, agora a gente vai pedir ao Senhor que nós possamos conhecer a vontade dEle para as nossas vidas e saber o que Ele quer que nós realizemos. Pai, nós somos gratos pelo Teu amor, nós somos gratos pela Tua graça que nos foi dada, Pai. Mesmo que nós não sejamos dignos, o Senhor nos convida todos os dias para viver uma vida ao Teu lado, para viver uma vida em Ti. Nós somos gratos, Pai, porque o Senhor nos dá essa oportunidade de fazer parte do Seu banquete. O Senhor nos recebe como um Pai que não se importa com o passado do Seu Filho, que não se importa com o estado do Seu Filho, mas que se importa em se relacionar com o Filho, se importa de manter o Filho nos seus caminhos. Senhor, nós pedimos que o Senhor troque as nossas vestes, que o Senhor coloque um anel nos nossos dedos, Pai. Nós pedimos que o Senhor nos alimente de tudo aquilo que possa nos manter, tudo aquilo que possa nos fortalecer. Em nome de Jesus, Pai, nós confiamos em Ti, porque nós sabemos que o Senhor tem caminhos que não são os nossos. O Senhor tem pensamentos que são muito maiores do que os nossos. E nós queremos viver nestes caminhos. Nós queremos viver a Tua verdade, a Tua vontade. Nós queremos, Pai, conhecer a vida que o Senhor tem para nós. Queremos nos disponibilizar para anunciar sobre a Tua alegria em nos receber na Tua casa. Nós queremos anunciar sobre o Seu banquete, sobre a Sua festa, Pai. Em nome de Jesus, Deus, coloque em nós um desejo por todos os dias estarmos nos relacionando, todos os dias sentarmos à mesa do Seu banquete. Coloque em nós, Senhor, um desejo em chamar os filhos para o Teu banquete, em chamar aqueles que estão vivendo que nem o filho perdido, que nem um filho que se distanciou da casa do Pai. Nós queremos, Senhor, anunciar sobre essa compaixão que o Senhor tem para as nossas vidas, Deus. Queremos viver a Tua vontade. Nós queremos entregar a Ti, Deus, tudo que nós temos feito de maneira independente. E nós queremos passar a viver conforme a Tua vontade. Queremos cumprir os nossos propósitos. Nós não queremos mais viver de maneira independente. Nós cansamos de habitar a terra inutilmente, de achar que ser crente basta, de achar que fazer isso e aquilo basta. Senhor, nós queremos ser os filhos que cumprem a vontade do Pai. Nós queremos ser os filhos que são recebidos de maneira alegre, que se arrependem de tudo aquilo que viveram fora da Tua presença e que se achegam novamente a Ti. Em nome de Jesus, Senhor, cria em nós esse coração puro e limpo, esse coração sedento por Ti, esse coração que Te busca, que se alimenta de Ti, que é interessado em estar contigo. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos declarar nessa noite que nós aceitamos esse convite, Pai. Nós aceitamos estar no Seu banquete. Nós aceitamos estar na Sua festa. Cansamos de dar desculpas, cansamos de estar distraídos. Nós queremos estar contigo. Nós queremos estar em Ti, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. E agora, filho, eu sou. Sim, eu sou.
cabeça. Meu coração se transformou no seu jardim. Pode passear, cultivar, se deleitar em mim. Uma coroa colocou em minha cabeça. Meu coração se transformou no seu jardim. Pode passear, cultivar, se deleitar em mim. E agora não há mais nada que me separe de você. Eu não tenho mais medo. Teu Espírito habita em mim. Aleluia. Porque este meu filho estava morto e voltou à vida. O pródigo, ele é um morto. Estava perdido, mas foi encontrado. O pródigo é um perdido que precisa ser encontrado. Só que esse pai, Sofia não abordou muito, mas eu quero só fazer um contraste aqui para nós como igreja. Esse pai tinha outro filho que estava dentro de casa, que estava vivo e achado, mas não tinha sentimento de pertencimento. Você sabe a quem você pertence? Você sabe o reino que você pertence? Você sabe e conhece o Pai a que você pertence? Você sabe o que o seu Pai tem para você? Você conhece a sua herança? Porque talvez a gente possa dizer nessa noite: não, mas eu não estou, com as vestes tão sujas assim. Não fui no meio dos porcos. Mas eu posso estar dentro e não pertencer. Nós estamos vivendo um tempo, queridos, que a pessoa fala assim, eu não estou indo na igreja não estou dizimando, eu não estou fazendo comunhão com os irmãos, mas eu sou de lá, tá? Você pode até dizer isso pra gente, mas pro reino dos céus nós não temos como viver isso. Porque no reino dos céus ou eu sou, ou eu sou. Ou eu sou alguém que foi achado porque estava perdido, fui vivificado porque eu estava morto. Ou é alguém que eu estou dentro e não sei o que tenho. O fato é que nesse tempo são 3 parábolas na verdade. É essa, a dracma perdida, filho pródigo e a outra. Na dracma perdida fala assim: a festa nos anjos dos céus quando um pecador se arrepende. Deixa eu botar aqui de novo. Lucas outro exemplo. Qual é a mulher que, se tiver 10 dracmas e perder uma delas valiosas, não acenderá uma luz, varrerá a casa e procurará até encontrá-la? A mulher na Bíblia, ela tem um sinônimo de igreja. A dracma fala de um valor, de algo de valor. Tinha 10, perdeu uma, ela acendeu a luz dentro de casa, varreu. Do mesmo modo eu lhes digo que existe alegria entre os anjos de Deus quando um pecador se arrepende. Eu quero te convidar a ficar de pé. E eu quero te convidar a fazer uma reflexão. Porque se você for aquela pessoa que Sofia orou e que precisa das vestes corretas para estar nas bodas, amém? O Senhor também vai fazer.
Mas eu quero estender, porque se você é alguém que é de valor, mas está perdido dentro da casa do Senhor, que não sabe o valor que tem, que não sabe a herança que possui, deixa eu dizer uma coisa, você precisa encontrar uma casa do Pai. Você precisa encontrar o lugar onde Deus te quer frutificando. Essa palavra tem tudo a ver com o nosso tema desse ano. Eu lhes digo, abra os olhos e veja os campos, eles estão maduros para a colheita. O Senhor nos convida a sermos frutíferos. Mas para ser frutífero, mesmo que eu volte, eu não posso voltar com a cabeça de escravo. Porque o filho que estava dentro era escravo e não sabia, porque não conhecia o que o pai tinha. O filho que veio de fora queria ser escravo. E o pai falou, não, você é filho. Mas para o filho que estava dentro também, ele falou, mas você está aqui dentro, tudo que eu tenho é? Tudo que Deus tem é seu, filho. Tudo que Deus tem. Como diz aquele louvor, né? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Então, em nome de Jesus, que você encontre nessa noite o seu lugar onde você deixa de ser órfão e encontra o coração do Pai. Que você entenda que é uma festa para acontecer, aonde os anjos se alegram, aonde o Pai coloca uma mesa, aonde tem vestes, aonde tem anéis, alianças, aonde tem uma sandália, aonde tem um novilho preparado. Mas ela não vai acontecer se você não for. E se você for, você não pode estar lá de qualquer maneira. Então nós precisamos decidir se nós vamos ou não vamos. E se formos, nós temos que ter a responsabilidade. O fato é que você é algo muito precioso para o Senhor. É que pode estar perdido dentro da casa de Deus, pode estar perdido fora da casa de Deus. E é você que o Senhor te chama nessa noite. Sou eu e você que precisamos ser encontrados. E eu quero fazer mais, eu queria orar com você. Se você se sente assim, um filho perdido, vem aqui na frente. És amor que transborda os profundos vãos. És bondade que Pra cá. atrai com irresistível graça. Eu te Entenda uma coisa, um órfão, por mais que ele reconheça, e ele tem até escrito o que é dele, se o coração dele não for mudado, ele nunca vai tomar a herança que ele tem para si. O dia que ele receber, ele ainda vai ser ingrato. E aí você me pergunta, como é que a gente cura a orfandade? Com a paternidade. E esse é o convite de Deus. Não busque a Deus, porque Ele é o Senhor. Isso ninguém pode mudar dele. Mas aquele que é Senhor se fez Pai, para que eu, você e você, e todos nós, e todos quanto receberam, deu-lhes um poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome. Crer no nome também é crer em quem Ele é. E onde eu aprendo isso? Na intimidade com Deus, no lugar secreto com o Pai. Amém? Fecha seus olhos, erga tuas mãos para cá, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor.
Vai visitando aqui, Senhor, cada um dos teus filhos. Cada um dos teus filhos. Se apresente a cada um deles como o Pai. Pai que é nosso e que estás nos céus. O Pai que é nosso, mas que estás nos céus, que venha habitar dentro deles, em mim, em cada um de nós nessa noite, venha se revelar, Pai. E nessa revelação, Senhor, nós venhamos a vestir essas vestes novas. Ou melhor, antes dessas vestes, nós venhamos ser lavados por esta palavra que foi ministrada nessa noite. E essa palavra que vem nos purificar, Senhor. Nos veste uma aliança, uma sandália e um novilho. Então que ao lavar, Senhor, nossa mente e os nossos corações essa noite, o Senhor venha revelar as vestes, a aliança, o anel, a sandália e o cordeiro, em nome de Jesus. E ao nos arrependermos, ou seja, a quando nós deixarmos ser vencidos pelo Senhor, pela verdade desta palavra que nos purifica, esse arrependimento, Senhor, gera em nós uma alegria em meio aos anjos, uma mesa e um banquete, e um momento de celebração das nossas vidas com a verdade do Pai. Senhor, toma a tua igreja nesse tempo, Senhor. Traga, Senhor, em cada um de nós o quanto de orfandade nós ainda podemos ser, podemos ter, mas o quanto de paternidade o Senhor também gerou através do teu Filho naquela cruz, nos resgatando do império das trevas e nos transportando para o reino do amor do seu Filho, para que possamos frutificar, para que as nossas visões se abram, para que possamos olhar os campos e ver que eles estão prontos para a colheita, e assim nós possamos produzir uma grande colheita nesse tempo. Não só uma colheita, Senhor, de almas, mas uma colheita de filhos de Deus. Nós te bendizemos essa noite, abençoamos cada vida aqui nesse lugar. Que o Senhor nos dê uma semana próspera e abençoada. Que nós possamos conhecer o teu favor dia após dia. Que o Senhor recorra. Que nós possamos recorrer ao Senhor. E o Senhor tenha acesso aos nossos corações. E manifeste, Senhor, teu favor, o sobrenatural, a tua presença, o teu amor, tua graça e a tua misericórdia. Dai-nos uma semana poderosamente abençoada e nos leva cada vez mais a um nível de conhecimento profundo do Pai que é nosso. Em nome do teu Filho amado Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém, amém, amém. Que o Senhor te abençoe. Resplandeça sobre ti o teu rosto, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Dê um abraço ao teu irmão, declare ele a paz do Senhor. E és o amor que enche as lacunas do meu ser. És o amor que transborda os profundos vãos. És vontade que atrai com irresistível graça. Eu te dou tudo que sou. Tu és o amor